Olá, bom dia, graça e paz. Terça-feira, dia de falar com o Senhor também, dia de ouvir sobre o Senhor. Eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em Provérbios, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, ó: Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Tem outra versão que fala assim: confia ao Senhor os seus projetos, né? Os seus propósitos, e seus pensamentos serão estabelecidos. Hoje vamos falar sobre alinhamento de propósitos. Propósito é o objetivo, é onde você quer chegar, né? A finalidade última, né? É o intuito. Alinhamento é o posicionamento, a orientação, a ordenação das coisas para que você consiga alcançar esse objetivo final, né? E o processo é o andamento das coisas, é o desenvolvimento, né? Coisas que vão acontecendo ao longo do caminho até chegar lá no objetivo final, que é o propósito. O texto que a gente leu aqui vai falar que o homem tem algumas preparações, tem alguns propósitos. Todos nós temos alguns planos. Você tem planos para sua vida, você tem propósitos. Você sabe onde você quer chegar? O que você tem feito para chegar onde quer chegar, né? Então, o homem tem propósitos, tem pensamentos, ele tem objetivos na vida, ele quer atingir suas metas, né? Mas muitas vezes essas metas são frustradas, esses projetos são frustrados, porque o versículo 1 fala assim, ó: mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Muitas vezes são frustrados porque não estão alinhados no próprio coração do homem, né? E não estão alinhados com Deus. Para eu conseguir alinhar os meus propósitos, eu preciso fazer uma análise profunda sobre mim mesmo, autoconhecimento, né? Fazer uma digressão para dentro de mim mesmo, para eu conseguir saber qual o propósito que eu tenho, o que eu tenho na vida para chegar, né? Aí eu tenho que observar as habilidades que eu tenho que observar as facilidades que eu tenho que observar as pessoas com as quais eu lido. Tudo isso são ferramentas que vão me ajudar ou vão indicar o propósito onde eu posso chegar, onde eu quero chegar. Considerando que o texto fala aqui que Deus tem preparações para o coração, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Considerando isso, eu vou entender que Deus tem propósitos para a minha vida, Deus tem propósitos para a sua. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é a pessoa passar pela vida sem ter uma objetividade, sem ter um sonho, sem ter um ponto de chegada. Vai só passando, um dia após o outro, vai passando. Quando a gente vai vivendo assim, passa 5, 10, 20, 30, 50 anos e a gente não consegue atingir nada na vida, não consegue nenhum objetivo final, né? Você trabalha por quê? Para quê? Você viaja para quê? Por quê? Você tem uma família para quê? Por quê? Se a gente não consegue dar respostas a essa pergunta, significa que a gente está com um propósito um pouco confuso e a gente precisa alinhar os propósitos. O que é alinhar? Fazer o ajustamento, uma orientação. Eu preciso alinhar esses propósitos na minha mente, né? Peraí, pelo que eu estou percebendo aqui, a minha vida está sendo encaminhada nessa direção. Eu tenho essas habilidades, eu tenho essa energia para chegar a determinado ponto, eu tenho o potencial para chegar a determinado ponto, então eu preciso ajustar as coisas, alinhar as coisas para que eu consiga atingir isso. Porque essas coisas que estão em você não estão por acaso. Essas habilidades administrativas, por exemplo, que você tem, essa habilidade de comunicação que você tem, por exemplo, essa habilidade de organização que você tem, tudo isso que está em você, que está em mim, não está por acaso. Né? Nós nascemos com esse feeling, com essa habilidade, com essas coisas, para atingir um propósito que já estava no coração de Deus. Por isso que fala aqui, ó, do homem são as preparações do coração, mas a resposta da boca vem do Senhor. Né? A gente prepara, às vezes, os nossos caminhos sem fazer essa análise sobre a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é dar essa volta para dentro, essa viagem para dentro, para eu entender os recursos naturais que eu tenho, as habilidades, dons, talentos, as pessoas com as quais eu lido, as coisas com as quais eu me alimento, tudo isso está me direcionando para qual caminho? Qual caminho? Isso vai dando um senso de direção. E é importante a gente ter senso de direção. Porque quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Entendeu? A gente tem que saber onde quer chegar.
Então, onde eu quero chegar? Como eu vou fazer para chegar? Com quem eu vou chegar, né? Tudo isso é importante saber, né? A pessoa com a qual você casou, a pessoa com a qual você está se relacionando, a pessoa com a qual você tem uma sociedade, um amigo, as pessoas que estão ao seu redor são pessoas que talvez vão te ajudar, dependendo das pessoas que você escolher, vão te ajudar a chegar num propósito final, entende? Eu não chegaria onde eu cheguei, eu não seria quem eu sou se eu não fosse casado com a Renata. A Renata talvez não chegaria onde chegou, não seria o que é, se não fosse casado comigo. Deus tem condições de juntar propósitos para que a nossa vida funcione melhor, para que as coisas funcionem melhor, né? Então, e eu falei do meu exemplo, mas você pode pensar no seu cônjuge, no seu amigo, no seu vizinho, na sua família, enfim, no trabalho onde você está, na igreja onde você está, as pessoas com as quais você se relaciona. Talvez você não seria o que você é, como você é, e não teria chegado onde você já chegou se não fossem essas pessoas, se não fossem essas coisas. Eu tenho exemplos bíblicos para falar a respeito disso, né? Mais para frente a gente pode pensar sobre isso aqui. Então Deus coloca, versículo 1, Deus coloca propósitos nos nossos corações, né? Deus nos dá meio para alcançar esses propósitos, né? Deus envia pessoas para nos ajudar a alcançar esses propósitos, né? A nossa rota, ela pode estar errada exatamente pelo fato da gente desconhecer qual é o propósito próprio nosso e qual é o propósito de Deus para a nossa vida, né? Observa ao seu redor, veja o que Deus está fazendo na sua igreja, por exemplo, e como que a sua vida se encaixa nisso. É importante. Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa alinhar os nossos propósitos com a gente mesmo. Alinhar os nossos propósitos para com Deus, né? Tá, fazer os ajustes. Ninguém que Deus chamou, ou todas as pessoas que Deus chamou, tiveram que fazer ajustes na vida para que a vida pudesse atingir os propósitos. Deus falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Então, Abraão tinha planos. Abraão tinha um propósito particular. Abraão era muito rico na cidade de Ur, né? na Babilônia. Ele tinha a prosperidade dele, ele tinha a vida dele, estava tudo certo para ele ficar ali. Mas Deus falou: olha, para que o meu propósito se cumpra na sua vida, você vai ter que reajustar a sua vida, você vai ter que realinhar os seus propósitos. Então Abraão tomou uma atitude radical de sair da sua terra, do meio da sua parentela, e iniciar um projeto novo, no qual Deus haveria de mostrar para ele. Pedro era muito próspero naquilo que fazia. Pedro era pescador, tinha sociedade com João e Tiago e outros, todos eles ali, tudo no mesmo contexto do meio corporativo, na área do peixe, né? Eles viviam disso, estava tudo certo. Até Jesus falou: larga tudo isso aí e vem comigo. Aliás, ele não falou larga tudo isso, ele falou: segue-me. E eles largaram tudo e seguiram. Quer dizer, eles reajustaram a vida deles a um propósito que eles entenderam que era maior. Entende? Às vezes a gente precisa fazer esses ajustamentos, né? Se você quer andar com Deus, você precisa fazer esses ajustamentos. Se eu quero andar com Deus, preciso fazer esses ajustamentos. Muitas vezes a gente acha que a gente vai perder. Pedro podia ter pensado assim: poxa vida, mas agora que eu estou bem aqui. Inclusive ele larga tudo quando ele fez a maior pescaria da vida dele, né? Quando o barco já estava cheio. Então nesse momento, nesse auge que ele tem que largar tudo e ir atrás de Jesus, ele podia pensar: puxa vida, hein? Logo agora que eu estou começando a pegar o traquejo do meu serviço, eu vou ter que largar tudo e servir ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu repetir o texto para você. A preparação do coração vem do homem, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. Sabe? Olha só, Deus tinha um propósito, um projeto de vida, um objetivo muito maior para Pedro, né? E Pedro fala assim: mas largamos tudo e te servimos. E agora, o que vai ser de nós? Jesus falou: ninguém que tenha largado tudo para me servir, para me seguir, não vai receber tantas vezes mais. Se você abrir mão, se eu abrir mão dos meus propósitos para servir a Deus, o que Deus vai me dar de retorno é muito maior do que aquilo que eu mesmo poderia produzir. Muitas vezes nossos planos são frustrados, nossas colheitas são minguadas, porque a gente acha que a gente é melhor do que Deus para fornecer dividendos para a nossa própria vida. A gente acha que a gente tem condições de cuidar da nossa vida melhor do que Deus. Deixa Deus ser Deus. Esse é um conselho muito interessante. Olha só, deixar ele executar os processos. Deixa Deus executar esses processos, então. Então eu vou alinhar minha vida, vou alinhar meus propósitos comigo mesmo, vou alinhar meus propósitos, vou identificar meus propósitos, né? Alinhar meu propósito com o propósito de Deus, vou deixar Deus conduzir os processos. Aí entra o versículo 3, que é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, que fala assim: ó, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou confia ao Senhor os seus planos, ou os seus propósitos, os seus pensamentos serão estabelecidos. O que ele quer dizer com isso?
Quando eu pego os meus propósitos, falo, Senhor, o que eu gostaria é isso. E deixa ele conduzir o processo, sabe? Você, claro, você vai se preparar, você vai estudar, você vai se relacionar, você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance para fazer, porque isso tudo faz parte do processo. Mas no final das contas, deixa ele fazer o restante das coisas, deixa ele conduzir as coisas do jeito dele, que ele sabe como fazer você chegar no propósito final, né? Pedro teve um momento lá em Mateus 17, versículo de 24 a 27, me parece. Alguém perguntou para Pedro assim: Pedro, Jesus não paga imposto, não? O seu mestre não paga imposto, não? Aí Pedro respondeu: sim. Mas ficou meio assim. Aí quando Pedro chega em casa, antes que ele fale com Jesus, Jesus fala com ele: Pedro, sobre os impostos, assim, assim, assim. Faz o seguinte então, Pedro, para evitar problema para a gente. Pedro nem tinha falado com ele que tinha sido questionado na rua. Faz o seguinte, pega uma vara de pescar, vai lá, pesca um peixe, e o primeiro peixe que você pescar, abre, tira uma moeda e paga o meu imposto e o seu. Bom, algumas coisas a gente tem que observar nesse texto. Primeiro, Pedro não pescava com vara, Pedro pescava com rede. Mas naquele momento, ele não podia pegar todos os peixes que viessem, ele tinha que pegar um. Jesus falou, o meu propósito é você pegar apenas um peixe. Porque esse é o peixe onde está a bênção para a minha vida e para a sua. Essa é a primeira coisa que a gente vê. A segunda coisa que a gente vê é que Jesus não só pagou o imposto para si mesmo, que estava sendo cobrado lá pelo pessoal, mas ele paga por mim e por ti. Então, quando a gente alinha o nosso propósito ao propósito de Deus, ele paga a conta. Entende? Ele nos dá mais do que esperar. Pedro não estava nem pensando em pagar o imposto por si mesmo. Ele estava falando do imposto de Jesus. Mas Jesus pagou o imposto de Jesus mesmo e pagou o de Pedro também. Então, quando a gente alinha o nosso propósito com o propósito de Deus, ele faz com que os pensamentos sejam estabelecidos. Ele faz os processos seguirem até a gente chegar ao objetivo final. E isso é uma paráfrase, né, de Mateus 6,33, que fala lá: busque em primeiro lugar o seu reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todas essas demais coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Ou seja, se você se preocupar com as coisas de Deus, alinhando a sua vida com o propósito de Deus, aquilo que você tem como propósito pessoal será alcançado pela misericórdia de Deus, porque a sua vida está alinhada com Ele. Quando Ele pagar quando Ele fazer você atingir o seu propósito, na verdade, o propósito que está atingindo é o próprio dele. Entende? Porque a nossa vida agora se fundiu, a minha e a de Deus, a sua e a de Deus fundiram, né? Quando eu estava terminando o seminário, eu não tinha pretensão assim de ser pastor, né? Eu queria estudar a Bíblia, mas foram surgindo oportunidades e chegou um momento que Deus colocou no meu coração: você vai ser pastor. E eu falei, tá bom. Mas eu fiquei vendo meus amigos tudo indo para outra cidade, outros lugares, e falei: Senhor, eu não queria ir embora não. Vendo o pessoal ir para longe, não queria ir embora não. E Deus me abençoou com uma igreja muito abençoada, uma igreja muito boa, aqui na mesma cidade. Então percebe como é que quando a gente alinha o propósito com o propósito de Deus, ele faz as coisas? É por isso que eu gosto desse versículo 3, porque eu já experimentei Provérbios 16:3 algumas vezes na minha vida, quando eu larguei a mão e falei: Senhor, agora é contigo. O pensamento é esse, mas só o Senhor sabe se ele vai chegar lá. E aí Deus falou: então agora você deixou na mão certa. E ele vai fazendo acontecer, tá bom? Alinhe os seus propósitos pessoais, coloca na ponta do lápis aí, pega uma caneta, um papel e aí anota aí seus dons, talentos, habilidades, as coisas que você frequentemente vem acontecendo na sua vida, que isso aí pode ser direcionamento de Deus. Coloca isso diante de Deus, porque Deus vai potencializar isso e a sua vida vai ser uma grande bênção para a vida das demais pessoas. Amém? Deus nos abençoe. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aplica no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos vocês que estão aí, Zé Antônio, meu sogro, Flávia, Raquel, Rosilaine, todo mundo que está aí no Facebook, pessoal do Instagram e do YouTube também. Compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. Deus abençoe.